Quero convidar os irmãos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. É o texto que vamos compartilhar nessa manhã, Gálatas 1. Um texto muito bacana para a gente meditar, e eu estou bem feliz por essa oportunidade, mais uma vez, de compartilhar as Escrituras com os irmãos. Gálatas capítulo 1, e eu quero, na verdade, fazer desse sermão um testemunho pessoal sobre a minha experiência com a luz de Deus, com Jesus, a luz do mundo. E quero compartilhar com os irmãos o que essa luz fez em mim. E quero começar a partir de Gálatas 1, do verso 11 ao verso 16. Gálatas capítulo 1, eu vou ler com os irmãos apenas o verso 11 ao verso 16. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Até aqui. Gostaria que você grifasse: quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos na Tua presença, diante da Tua palavra. Pedimos a revelação aos nossos corações da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco e que essa Sua voz reverbere no nosso coração e em muitos outros, ó Deus, para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um dilema que alguns gostam de levantar e outros ainda se apegam a ele como uma forma de justificar a não celebração do Natal. O dilema é a data específica do nascimento de Jesus. De fato, Cristo não nasceu no Natal. Amém, irmãos? Já começa uma certa... Cristo nasceu no Natal? Não? Então o que nós vamos comemorar domingo que vem? Se não é o nascimento de Jesus. Pastor, o senhor está nos confundindo. Mas é o dilema. Esse é exatamente o dilema. Muitos vão dizer o seguinte: Jesus não nasceu em 25 de dezembro de jeito nenhum. Tem duas correntes, uma corrente histórica um pouco mais conhecida, que vai dizer que a Igreja Católica, que era a Igreja soberana no século IV, escolheu essa data porque era uma data que os pagãos tinham uma grande celebração do solstício, e então, para fazer frente a essa celebração pagã, escolheram 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. E existem ainda outros que querem, por teorias das mais malucas, outros que vão dizer que Maria engravidou lá por volta de março, abril, que foi quando Deus criou o mundo, e quando Jesus nasceu, foi o começo da recriação do mundo. Então, de março, enfim, aí eles fazem uma conta de 9 meses, Jesus teria nascido em dezembro, porque seria a data da concepção, de Maria lá atrás. São teorias. Bom, o fato é que o Natal existe. E quando é Natal, então? O apóstolo Paulo diz para nós que quando Deus lhe
se agradou, ou quando lhe agradou, quando agradou a Deus, revelar seu Filho em mim, isso então aconteceu e então o Natal nasce em nós. Quando é o Natal? O Natal de fato não é 25 de dezembro. O Natal é quando Deus revela o seu Filho em você. O irmão Francisco, esses dias, diz que faz 20 anos que ele se converteu, ele lembra o dia, a data, a hora e o momento. Aquele dia foi o Natal do Francisco, quando Deus revelou o seu Filho nele. Deus já revelou o Filho dele em você? Então, naquele momento, foi Natal para você. Aquele foi o seu Natal. E veja só, o apóstolo Paulo não está dizendo quando lhe agradou revelar, me explicar, apresentar o seu Filho para mim. Não, o apóstolo Paulo está dizendo quando Deus revelou o seu Filho em mim e não para mim. O apóstolo Paulo está dizendo que foi uma revelação que nasceu dele. Que isso não foi uma coisa que ele entendeu. Deus me explicou quem era Jesus, o seu Filho, e eu então entendi. Não. Deus revelou o Filho dele na própria vida do apóstolo. E é assim que acontece conosco. E o que acontece depois que isso acontece em nós? O que acontece é que nós, de fato, nascemos de novo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Por que novo nascimento? Porque todas as coisas vão ser novas a partir desse em mim. A partir da vida do Cristo em você, a sua vida vai ser outra vida. E as coisas vão ser tão diferentes que você vai dizer assim, eu não sou mais eu quem vivo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse Cristo em mim traz um monte de coisas novas e uma outra experiência de vida. Aquele que, palavras de Jesus, aquele que vive, aquele que recebe a mim como a luz, não andará mais em trevas. Então, o Cristo em nós faz com que os nossos olhos sejam iluminados, a nossa perspectiva de mundo, de vida, os nossos valores, as nossas experiências, as nossas fraquezas, os nossos eus, o nosso próprio eu, a nossa própria vida, ganha a luz do mundo. A luz do mundo passa a habitar em nós e nós temos um novo nascimento, uma nova vida. Inspirado pelo testemunho de um colega pastor esses dias, eu quero dividir com os irmãos o que aconteceu em mim quando Deus se agradou de revelar o seu Filho. E esse então é o meu testemunho, e eu tenho 8 paradinhas aqui, 8 coisas que aconteceram em mim quando Deus resolveu revelar o seu Filho em mim. Vamos juntos? Primeiro, a primeira coisa que eu pensei quando essa pergunta me ocorreu, o que aconteceu em mim? O que essa luz fez em mim? O que esse menino que nasceu, esse filho que Deus deu, o que esse Senhor maravilhoso, Deus forte, esse Pai da eternidade, esse Príncipe da paz, quando Deus revelou Ele em mim, o que aconteceu comigo? E o que acontece comigo ainda hoje? A primeira coisa que me veio à mente foi a questão do medo. João diz assim, o amor lança fora o medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, eu sempre tive muito medo. Medo do castigo de Deus, medo das pessoas, medo do futuro e medo de me tornar alguém muito inseguro, incapaz de ser pai, incapaz de ter minha família, incapaz de ser um profissional.
Eu sempre tive muito medo. A palavra medo não estava explícita assim o tempo todo na minha vida, né? Mas depois de algum tempo eu percebi que muita coisa que eu fazia, muitas reações que eu tinha, eram reações frutos do meu medo. E a partir da revelação dessa luz em mim, a partir da revelação de Cristo em mim, do seu Filho em mim, eu entendi que o amor lança fora o medo. E que eu não preciso mais ter medo da condenação de Deus, eu não preciso mais ter medo das pessoas, eu não preciso mais ter medo do futuro, eu não preciso mais ter medo de passar fome, eu não preciso mais ter medo de ficar sozinho, eu não preciso mais ter medo de um tanto de coisas, e eu me tornei uma pessoa muito mais segura, uma pessoa muito mais livre, porque o amor de Deus, o Jesus em mim, me trouxe essa liberdade de viver livre do medo. A segunda coisa que essa luz fez em mim foi me dar um desejo grande de mudar. Às vezes eu acho até que isso é demais. Eu vivo mudando, né? Mudando de casa, mudando de jeito, né, meu bem? Não faz essa cara que eu vou achar que você não está gostando. Não, mas ela entende, ela me conhece bem. E eu gosto de mudar. Eu gosto de mudar coisas de lugar. Eu gosto de mudar de casa, eu gosto de mudar. Eu gosto de mudar de jeito de fazer as coisas. Eu gosto de mudar do jeito que eu sou. Eu gosto de compreender coisas novas e de mudar. E eu percebi que essa minha coisa de gostar de mudar tem a ver com Jesus. E veja o que diz o apóstolo Paulo. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, o Filho em mim me fez desejar mudar quem eu sou. Um dia eu entendi isso com extrema clareza, meus irmãos, e eu percebi que eu não precisava ser outro. Eu podia ser eu mesmo, eu tinha que me ver e me reconhecer com as minhas fraquezas, com os meus jeitos, as minhas fobias, as minhas manias, porque todos nós as temos. Eu sabia que Deus me amava assim mesmo. E Deus disse assim, filho, você não precisa ser outro para ser você. Eu amo você como você é. E esse texto do Paulo disse para mim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou o que eu sou assim. Você já se viu assim num dia que você falou, nossa, como eu não gostaria de ser eu? Tem uma música dos anos 80, que de vez em quando a gente escuta lá em casa, né? Ainda esses dias escutamos. Que diz assim, inútil. A gente somos inútil. A gente faz filho e não sabe criar. A gente joga bola e não consegue ganhar. A gente trabalha e não consegue ganhar grana. E aí ele segue contando, né? E é estranho escutar isso, né? Num tempo onde a gente quer ressaltar as nossas virtudes, a canção exalta a nossa finitude, as nossas misérias. Mas um dia eu olhei para esse texto e ele fez com que eu me aceitasse como eu era, e ele pôs fim a essa luta dentro de mim, e então agora eu posso mudar. Eu posso ser diferente. Deus, eu sou muito inconstante, mas eu sei que o Senhor me ama como eu sou, então me ajuda a mudar a minha inconstância. Na verdade, eu queria que Deus, Lourdes, passasse por cima de mim com um trator e nascesse outro. Mas Ele não vai fazer isso, entende? Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E Deus me ama tanto que, a partir da graça dele, eu consegui fazer tanta coisa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? Trabalhei mais do que todos esses outros apóstolos aí, contudo não eu, mas a graça de Deus me capacitou a fazer o que eu tenho feito.
A terceira coisa que a luz fez em mim foi que ela passou a estar presente na minha vida o tempo todo. Olha isso. Não estou dizendo com isso, aliás, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, meus irmãos, ele diz para mim que depois de tantos anos andando com Jesus em mim, a presença dele afetou a minha vida de modo direto. De modo que eu já vivi tantas circunstâncias, sejam elas bem alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo pouco, que hoje eu consigo assim dizer assim, o que é que nessa vida vai me abater? O que nessa vida vai me derrubar? A morte? A doença? A escassez? O frio? A nudez? Demônios? Principados? Quem me separará do amor de Deus que está em mim e em Cristo Jesus? Eu me lembro que uma grande crise que se abateu sobre mim foi nos últimos anos da faculdade teológica. Eu já contei isso aqui para os irmãos, mas como tem visitante, eu vou contar de novo. Quando tem visitante, eu sempre conto as mesmas histórias. Teve um dia que eu estava com muita fome. Eu morava aqui no parque, ia lá para a faculdade em Perdizes, saía cedo de casa. E era muito comum eu não ter dinheiro para comer. Até, na verdade, era comum a gente não comprar certas coisas em casa para poder ter dinheiro para ir pegar o ônibus. E aquele dia em especial, a fome me fez reclamar com Deus e entrar numa crise. E eu me lembro exatamente que eu parei assim, na esquina da faculdade, a barraquinha de lanche ali e tal, e fiquei ali me alimentando do cheiro dos hambúrgueres. E eu falei, Deus, não é justo isso que você está fazendo. Eu larguei tudo para te servir. E que miséria é essa que eu não tenho dinheiro para comer um lanche? O Senhor está me deixando passar fome. E aquilo doeu muito mais na minha alma do que no meu estômago. Né? Irmãos, aquilo foi um período, um momento, foi uma prova, foi um tempo. Por outro lado, teve outros momentos, quando todos os homens nos deram as costas, todos os nossos amigos próximos, nos jogaram para trás, e eu fiquei desesperado, um ano em depressão, e nós vivemos uma família inteira com o salário da telefônica que o Lucas recebia como aprendiz de eletricidade. Um salário mínimo. Passamos um ano assim. Não foi, meu bem? E aí, depois de sair da depressão, eu liguei para um amigo no Tocantins. Agora todo mundo sabe onde é o Tocantins, né? Porque tem novela das 8, então você já sabe como é que é o Tocantins, aquele lugar quente. É daquele jeito mesmo, viu? É daquele jeito mesmo. Se você assiste a novelinha, é daquele jeito mesmo. E esse amigo rico, bem rico, aliás, graças a Deus, e um amigo também, graças a Deus, fomos para lá para fazer negócios. E eu fui para lá animado. Esse piá aqui me emprestou um dinheiro, era só namorado da Rebeca. E eu comprei as passagens e fui para lá. E fiquei 28 dias lá e voltei para casa, não deu nada certo. Já tinha visto casa para alugar,
O Ada tinha dito, eu também vou para isso, se você for também vou. Amava tanto você, Rebeca. Nem casado vocês eram. Eu vou também, vou morar aí também. Não queria perder a boquinha, né? E eu voltei de lá sem nada. E devendo para o namorado da minha filha, olha só. E eles se prepararam em casa assim, vamos receber o pai de volta em cacos, né? O pai vai chegar em casa assim, se ele já estava em depressão, e fez o que fez e voltou com essa derrota, vai chegar em casa, nós vamos ter que erguer o cara do pó, né? Irmãos do céu, quando eu saí do avião, e andar de avião é uma coisa gostosa, né? Eu me senti um herói, assim, vindo da guerra, sabe? E ninguém entendeu nada lá em casa. Como assim? Você fracassou, não deu nada certo. Eu não sabia o que ia acontecer. Irmãos, em menos de 3 meses, minha mulher não sabia onde colocar dinheiro em casa. Estou mentindo? A gente fazia assim, eu chegava em casa com os pacotes de dinheiro que eu recebia, tudo legal, tá? Não é Lava Jato, não. Eu jogava assim, falei, bem, pega isso aí, ó. Deus o livre, onde você arrumou isso? É o pagamento das obras. Não é assim que você falava? Onde é que eu vou guardar isso aí? O que eu faço com isso aí? Sei lá, meu, pode ser em algum lugar. Eu não... Essa luz em mim, esse filho em mim, me fez entender que ele está sempre comigo. Às vezes a gente acha que quando as coisas estão ruins, Deus nos deixou. Deus esqueceu de mim. Deus não está comigo. Não, meus irmãos. Deus revelou o seu Filho em você. O Filho está em mim. E nunca mais vai sair de mim. E a minha vida está escondida em Cristo. E não vivo mais eu. O Cristo vive em mim. E nele a gente vive. É nele que a gente existe. É a partir da vida dele que a nossa vida ganha contornos. Dallas Willard, um escritor já falecido, fala assim que ele tem pensamentos que são meus, mas que não nasceram em mim. Você já passou por isso? Pensamentos que estão em você, são seus, mas que você fala... Você já se pegou falando com Jesus assim? Ai, Senhor, mas isso vai acontecer mesmo? Aí tem que acontecer. Mas será que... Vamos pensar que você é... Como é que é aquelas pessoas que tem um louco dentro de si? Como é que chama aquela... Esquizofrênico. Vão achar que nós somos esquizofrênicos. Não é? Você falou com Jesus, eu te falei. Jesus falou comigo. Essa presença de Cristo em mim. Quarta coisa. A quarta coisa que Cristo em mim fez, diz que eu faço coisas que eu sei que são dons de Cristo, não são minhas. Ouça isso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Existem muitas coisas, meus irmãos, rotineiras coisas, da minha vida rotineira, do meu dia a dia, que fazem parte da minha vida, das quais eu não tenho o menor controle. Uma delas é pregar, por exemplo. Eu sei que os irmãos dizem assim, não, pastor, mas, nossa, o senhor é um bom pregador, Deus falou comigo. Sabia que eu não tenho muito a ver com isso? Eu não tenho quase nada a ver com isso? Eu sei que esse Cristo em mim me deu dons. Você já passou pela experiência? A irmã Maria estava compartilhando ontem ainda, lá em casa, algumas experiências. Assim, pastor, olha, nós estamos com um campo missionário aí, e tal, e eu vi lá, e está acontecendo isso, e uma pessoa doente, e tal,
E a gente está orando e as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão ficando assim, meu Deus, o que... Pois é isso. O Cristo em mim faz coisas através de mim que eu nem sei como é que acontece. Tem um monte de responsabilidades que, teoricamente, as pessoas olham e pensam que é minha, mas não são minhas. São do Cristo em mim, são os dons do Cristo que me permitem fazer essas coisas e eu faço isso o tempo todo. E o apóstolo Pedro está dizendo, se você tem o dom de servir, que sirva. Se você tem o dom de transmitir a palavra, que transmita. Faça com a força que Deus provê. Tem um monte de coisas que nós fazemos com a força do Cristo em nós. Isso é uma experiência cotidiana. Quantas vezes a gente não diz assim, Senhor, vai na frente, porque eu vou entrar aqui nessa sala, eu já sei o que me espera. E aí tu entra na sala assim, você pode entrar na sala com o Cristo ou sem o Cristo, né? Aí tu entra na sala com o Cristo na frente. Aí tu encara aquela reunião, tu encara aquela situação, tu encara aquele problema, com o Cristo em você. É quando você sai da sala, a porta se bate nas suas costas, você diz assim, Senhor, como é que o Senhor conseguiu fazer isso? É o Cristo em mim. Não sou eu. A quarta coisa... não, essa é a quarta coisa. A quinta coisa. A quinta coisa diz respeito à comunhão. Eu gostaria que mais irmãos estivessem aqui hoje. Eu queria dizer isso olhando nos olhos deles. Eu queria que eles estivessem aqui. Estou sentindo falta deles aqui hoje. Mas tudo bem, espero que eles ouçam essa mensagem e vejam o meu olhar através da minha voz. Escute isso. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. O apóstolo Paulo está falando isso à igreja de Corinto. Veja que coisa incrível. A igreja que pôs ele para correr, que falou que ele era meia boca, apóstolozinho de nada, que por carta você fala bem, mas pessoalmente você não está com nada. Agora o Paulo está escrevendo isso aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem gente corajosa aqui ainda. Tem gente corajosa aqui. O Paulo está dizendo assim, eu digo isso para os irmãos, que vocês estão no meu coração para juntos morrermos ou vivermos. Você, por favor, se você tiver alguém aí que você gostaria de dizer isso para essa pessoa, eu já fiz essa experiência aqui, né? Mas como tem visitante, vou fazer isso de novo. Tem alguém aí do seu lado, atrás de você? Dá uma olhadinha aí. Pode até ser seu marido, sua mulher, seu amigo, seu irmão, em Cristo, uma irmã. Tem alguém que você poderia dizer assim, ô irmão fulano, irmã fulana, você está no meu coração para juntos morrermos ou vivermos. Tem alguém? Então, por favor, Maria, fique em pé aí. Amém. Eu escutei uma história lá que a Lourdes quer que a gente faça aqui um buraco na parede e enterre ela aqui, né, Lourdes? Eu escutei essa história lá em casa, eu falei, epa, é verdade mesmo. Então nós vamos fazer, eu não sei como que eu vou ter. Vamos desse quartinho embolorado aí mesmo, nós põe a Lourdes lá. Uma cova, aqui jaz a Lourdes, porque ela queria morrer ou viver junto com nós, então na morte ou na vida ela vai ser enterrada aqui mesmo. Uma cripta aqui para a Lourdes. Ei Josué, você tem alguém aí que você diria isso para essa pessoa, olhando nos olhos dela? Mas tem alguém assim em especial que você gostaria de dizer, assim, que você poderia... Então, por favor, fique em pé, meu irmão. Olhe bem nos olhos azuis do Eli e diga isso para ele. Vai lá perto, quiser dar um abraço. Vai lá, Eli, por favor. Para morrer ou só para viver? Para morrer ou para viver? O que vier. É isso aí. Está vendo só isso? Ah, por que isso acontece?
Por causa do Cristo em mim. E por causa do Cristo em você. Qual o valor disso? Da multidão dos que creram era uma mente, um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Entre essas coisas, meus irmãos, de ter muito e não ter nada, naquela época da dificuldade mesmo, teve uma época que nós ficamos sem carro, né, meu bem? Vendemos carro para pagar dívidas. E nós pegávamos as crianças no Parque das Árvores, a Rebeca deve lembrar disso, e saímos em peregrinação até o Jardim das Embuias andando ali pelo bairro. E um irmão viu isso e disse assim, isso não está certo, cara. Tu vem para a igreja de manhã, à noite, jovens, não sei o quê, e fica carregando seus filhos aí. Falei, cara, não tenho carro, fazer o quê? Tem que ir para a igreja a pé, porque é contramão, né? E também não tinha muito dinheiro para ficar pegando, imagina, criança em idade de pagar ônibus, você tinha que dar a volta, e até Rio Bonito, para pagar para ir para a igreja do lado de lá. Eu vou comprar um carro para você. Acha um carro aí que eu te dou cheque, tu vai pagar esse carro aí, vamos comprar um carro. Me deu um carro. Mas não foi só esse irmão. Tinha um que me dava uma oferta toda segunda-feira. Aí a secretária da igreja me ligava, Eli, passa aqui que tem uma oferta para você. Mas como assim? Você já ligou segunda passada? Mas essa segunda tem também. E ele achava que eu não sabia quem ele era. E ele fez isso durante um ano. E nem me deixou pegar na mão dele e falar assim, muito obrigado, irmão. Eu sabia quem ele era, mas ele nunca quis que eu soubesse quem ele era. E durante um ano ele me deu uma oferta. Toda segunda-feira eu tinha que ir na igreja buscar a oferta. Eu parafraseei o Rubem Alves, uma frase dele, e transformei nessa frase aqui. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se encontram na beleza de Cristo. Ontem eu vi uma cena lá em casa que me deixou muito feliz e eu queria compartilhar essa cena com os irmãos, que ela foi muito espiritual. Mas os irmãos não imaginam como essa cena foi espiritual para mim ontem. Vocês, irmãos, sabem, nós ficamos em reunião das 9 da manhã até umas 6 da tarde lá em casa. E depois do almoço, dá aquela preguicinha, né? Eu estou lá falando com os irmãos, conversando, daqui a pouco eu vejo minha mulher passando com um travesseiro na mão. Ela passou por mim assim na sala com um travesseiro. Isso é uma coisa muito espiritual. Um travesseiro. Aí eu falei, onde é que ela vai com esse travesseiro? Eu vi que as crianças estavam por lá, Elisa, os mais novinhos, né? Quando eu olho lá da sala, tem uns vidrinhos assim. A nossa irmã Elza estava deitadinha no sofá de casa, assim, puxando aquele soninho da tarde, sabe? Aquela... Mas isso não é uma coisa espiritual? O que vocês acham? Era tudo que eu queria ver. Porque não faz sentido ter um sofá tão grande, tão bonito, tão confortável, se alguém não tirar uma soneca nele. Não faz sentido. E aqui, meus irmãos, se cumpre uma promessa de Jesus na minha vida. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Sabe, irmãos, eu costumo brincar assim, que eu tenho uma casa em Peruíbe, bem confortável, de vez em quando eu vou lá, quando eu quero ir para a praia eu vou para Peruíbe, tá certo? Quando eu quero ir para o campo eu vou para Águas de Lindóia. Ai, meu Deus do céu. É assim. Quantas mães você tem? Eu tenho várias. A Maria se foi,
mas Deus me deixou outras Marias. Irmãs, quantas você tem? Irmãos? Pais? Campos? Jesus prometeu que se eu deixasse tudo, Ele não me deixaria sem pai, sem mãe, sem irmão. Isso aqui é a promessa dele. E isso aqui, essa vida é o Cristo em mim. Sexta coisa. Escutem bem o que o apóstolo Pedro disse. Porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Você já sentiu aquele vazio da existência, o vazio existencial? Quem nunca sentiu? Sabe aquele dia, ou aqueles dias, ou aquele tempo da sua vida, aquela fase, você fala assim, não faz sentido. Levantar hoje não faz sentido. Trabalhar não faz sentido, ter filhos não faz sentido, essa casa, que eu gastei nessa casa, não faz sentido, esse carro não faz sentido, essa vida não faz sentido. Você já sentiu esse vazio da existência? Para que é que eu existo? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Será que tem mesmo céu? Será que existe mesmo Deus? A luz em mim, o Filho em mim, me deu uma vida com propósito. Eu nem vou entrar nesse tema, porque ele é muito filosófico. Eu só quero dizer uma coisa. O Filho de Deus em mim responde a esse vazio de inúmeras formas para mim. Porque esse vazio ele é escuridão, né? Esse vazio ele é um vácuo assim, ele é um dia nublado assim, é uma mata densa. Você entra nesse vazio, você fala, meu Deus, você sente falta de ar, você sente falta de vida. E aí no meio do vazio assim você escuta aquela voz. Você sente aquele sopro. Aí de uma coisa simples, de uma realidade simples, o Cristo em mim me assopra a vida de novo. E eu volto para mim, a vida. Volta a ter sentido, volta a valer a pena. Volto a amar, volto a desejar, volto a querer cuidar, volto a querer trabalhar. Eu volto. De repente eu volto. É o Cristo em mim. A sétima coisa, e são só 8, que esse Cristo em mim me deu, foi o que eu chamei de mais de Cristo. Eu me lembro de uma aula na escola de música, o curso de música que eu fiz, na escola técnica de música, o professor Sérgio, que não era cristão, ele falou assim, vocês sabem o que é mistério? Aí todo mundo, tal. Pois é, música é mistério. E aí a gente discutindo o que era mistério, esse era o assunto da aula, e o que era música, já que música era mistério. E aí ele falou assim, que mistério não é uma coisa que você não sabe o que é, uma coisa escondida. Mistério é uma coisa que quanto mais você conhece, mais você percebe que você não conhece. Um dos apóstolos disse assim que, não, foi o apóstolo Paulo, que Cristo era o mistério de Deus que saiu lá da eternidade e que estava sendo revelado a nós agora. Na carta de Paulo aos Efésios. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos. Quero me tornar como Ele na sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já tenha, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me de 2017, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para a questão diante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que isso diz para mim, meus irmãos? Assim, que eu tenho vai começar mais um ano de experiências com o Cristo em mim. Essa semana eu fiz uma coisa bem ousada para um pastor de cidade grande. O Fernandinho, nosso missionário, me mandou uma mensagem dizendo assim: Eli, olha essa festinha de encerramento que a gente está fazendo com as crianças, mano. Mandou uma foto. Irmãos, tinha uns 90, 100 crianças assim. Ele falou: mano, estou trabalhando de segunda a segunda. Aí eu escrevi para ele assim: epa, peraí. Como assim? E o seu tempo com Deus? E o seu tempo com a sua família? E o seu tempo para você? Como é que você está fazendo com isso? Não, mano, calma, tá tudo bem. Eu tô tendo esse tempo. Eu falei: olha, desculpa, Fernando, você é um pastor de cidade grande, vida mansa que nem eu, falar isso para um missionário que tá lá, ele, a mulher, o filho, tem que ter cara de pau, né? Tem que ter coragem mesmo. Aí eu falei: mano, desculpa se eu te ofendi te perguntando isso. Ele falou: não, pelo amor de Deus, você é o primeiro que me pergunta isso. Não se ofenda. Inclusive, mano, queria te dizer que eu estou vendo um monte de coisas horríveis em mim. Eu falei assim: eu também, mano. Eu estou vendo muito orgulho, estou vendo muita vaidade, estou vendo muita raiva, muita ira, mano. Eu falei: pois é, eu também estou vendo algumas coisas assim em mim. Então que bom. Você ora por mim, eu oro por você, então. Porque esse Cristo em mim, é isso que o Paulo está falando, meus irmãos. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer esse poder que me ressuscita de um ser morto pelo pecado para um ser ressurreto como Ele. Eu quero esse poder que me transforma, que dá vida em mim, que me faz deixar de ser egoísta, deixar de viver nos laços da morte, de deixar de ser prepotente, arrogante. Eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar esse desgraçado, esse velho homem. Você quer matar o seu velho homem também, que nem eu, não? Então, eu mato o velho homem quando eu vivo em Cristo, quando Cristo vive em mim. A bondade dele vem para mim, o amor dele vem para mim. Acho que até o sorriso dele vem para mim. A graça dele vem para mim. A paciência dele vem para mim. A perseverança dele vem para mim. O olhar de bondade dele vem para mim. Tudo dele vem para mim. Eu quero mais de Cristo. É isso que eu quero. Inclusive dos seus sofrimentos também eu quero. Eu quero mais os sofrimentos de Cristo. Eu quero me assemelhar a Ele nesse estilo de vida. Eu não quero a minha vida. Eu quero a vida dele. Eu não quero minha natureza, eu quero a natureza dele. E por último, eu quero só citar isso aqui, que eu vou pregar sobre isso no dia 30, tá bom? Então eu não vou gastar a minha... Até eu vou gastar sim. Aí depois do dia 30 eu vou falar a mesma coisa de novo. O 8º ponto desse Cristo em mim me diz que o melhor está por vir. Isso é bem pentecostal assim. Os pentecostais adoram essa coisa do melhor está por vir, aleluia.
Ih, vocês não são pentecostais. Vocês não têm nem tique de pentecostal. Irmãos, o melhor está por vir, amém? Aí, vamos lá. Eu vou dizer para você como que o melhor está por vir. Olha só. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bom, você ama a Deus? Então, Deus está nos dizendo, seu pai não viu, sua mãe não ouviu, seu chefe não viu, ninguém nessa terra viu o que Deus preparou para você. Irmãos, vocês acham que eu um dia imaginei que eu ia ter o que eu tenho ou que eu ia ser quem eu sou? Eu não imaginava. Quando eu encontro os cristãos da minha época, eles falam assim, nossa, o que Deus fez com a sua vida, hein? Que eu tinha tudo para dar errado. Comecei errado a vida. Tinha tudo para dar errado. Não é verdade, meu bem? Não é verdade, Rebeca? O que ninguém viu, o que ninguém imaginou para mim, Deus imaginou. Deus programou. Deus me deu. O Pedro falou assim agora há pouco, assim, agora o pessoal vê aí e está apoiando, irmãos. Amém, né? Mas nós não vimos. Nós não vimos. Tinha nada. Mas nós acreditamos que Deus tinha chamado um jovem e está chamando e está... O bichinho vai casar agora, mês que vem. Olha que coisa legal, né? Você não falou isso aí, cara. Tem que pedir oração pelo casamento. Casar não é fácil, não. Vai casar dia 6, né, Pedro? Dia 6. Eu vou estar lá, de gravata, borboleta. Elegante. Alguém falou que ia acontecer isso? Que isso ia ser preparado para você, Pedro? Ontem eu peguei a minha filha, desculpa, Daí, assim, quero te ofender, tá bom, meu genro querido? Tinha uma foto dele assim no celular. Eu falei, filha, você ama esse narigudo aqui? Ela olhou assim, pensou que era outra pessoa, né? Claro que eu amo, pai. Foi o homem que Deus preparou para mim. Você parou para pensar no que você falou, filha? Que lá no Rio Grande do Sul, na roça do Rio Grande do Sul, nasceu um menino. E Deus olhou para ele, e depois olhou aqui para São Paulo, Hospital São Paulo, na maternidade de São Paulo, ali já fechada na Paulista, no Grajaú, olhou para aquela menina e conectou assim, tuct, tuct. Como assim? O apóstolo Paulo fala assim, eu persegui a igreja de Deus, eu fui um traste, eu queria destruir a igreja. Mas Deus, antes do meu nascimento, me escolheu. No ventre da minha mãe. Ele falou assim, eu vou revelar meu filho nele. E sabe qual é o outro versículo, daqueles bem para dar aleluia e glória a Deus? É esse aqui, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, sabe o que esse Cristo em mim faz? Faz acreditar que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Eu vou pregar sobre isso no dia 30. Perguntinhas finais de conclusão. Como será 2018? O que eu posso esperar do futuro? De fato, eu não sei.
eu sei que Deus está fazendo algo extraordinário, preparando algo extraordinário para nós. Uma coisa é certa, meus irmãos, não vivemos sem luz, porque a luz do mundo vive em nós. Mateus vai citar o Isaías, que nós falamos aqui há 2 domingos, o povo que vivia em trevas, e esse povo éramos nós, viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa luz raiou sobre nós. E cada vez mais, os nossos caminhos vão se tornando dia para nós. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Provérbios 4:18. A sensação que eu tenho, e termino com isso, é que a minha vida vai clareando cada vez mais. Vai clareando, 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 até ser dia pleno. Eu termino com uma última sentença. Tudo isso que eu falei para os irmãos, esses 8 pontos, é porque Deus decidiu revelar o seu Filho em mim. Ele decidiu fazer isso. Tá bom? Quero orar com você, convido você a ficar em pé, vamos orar. Pedir ao Marcelo, por favor, Marcelo, se puder nos acompanhar numa melodia, nós vamos... Aquela canção que você estava tocando no começo, está fazendo um solinho? Uma melodia acompanhada que você estava fazendo aqui logo no começo. Lembra, Diego, a música que ele estava tocando sozinho no violão aqui, Josué? Eu estava até cantarolando aqui um pouquinho antes da gente começar. Qual que era, Mila? Meu Deus, pensei que era só eu que estava ficando velho. Eles também, Josué. Mas está legal, vamos orar então. Deus nosso Pai, obrigado por revelar o seu Filho em mim, em nós. Senhor, nós perdemos a conta de quantas coisas essa revelação faz e fez por nós e fará por nós. E nós, Senhor, nem conseguiremos contar quantas bênçãos essa luz, o teu Filho, luz do mundo, o Salvador, o Messias, o menino, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Pai eterno, o Senhor dos senhores, o Filho de Davi, a raiz de Judá, a rosa de Saron, o mestre, o amigo, a videira verdadeira, o autor da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu te agradeço, Senhor, por estar em mim, por viver em nós, por nos suportar, por nos acolher como filhas e filhos amados do Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos. Não há outro nome na terra ou no céu ou debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos. Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor. Eu te agradeço, Pai, e me sinto na necessidade de pedir perdão pelos meus pecados e pela minha falta de fé, muitas vezes. Abençoa a mim e meus irmãos, que essa palavra cresça no nosso coração, Senhor.
Para a glória do teu nome nós oramos e te bendizemos. Amém e amém.